Oiê, boa noite. Tudo bem, queridos e queridas? Tudo bem? Jana, Irina, Papel em Vento, Ellen, Renan, C, Dani, Mag, Carol. O que você já tá rindo aí, Carol? Bru, Ari, Flu, Rafa, tudo bem, gente? Boa noite. Não reparem minha cara, mas é que eu tô mega gripada. Oi, Marcela, Pernambuco. Bom, gente, boa noite. Tudo bom? Ai, Luma, lógico que te dou os parabéns. Parabéns, felicidades, uma vida cheia de encantos pra ti. Um ano novo bem cheio de amor. Parabéns, querida. Gente, veja, vocês têm que ter um pouco de paciência comigo, tô mega trancada, tá? Mas pode rir também, Carol, uma delícia dar risada, né? Eu não pago imposto pra rir. Tudo bem, gente? Ademir, boa noite. Boa noite, galera. E aí? Tudo bem com vocês? Eu não descobri como colocar o tema, tá? Em algum lugar deve dar pra colocar. Que bom que vocês estão aqui. Que bom, Luma. Que bom, gente. Tati, vi que você entrou aí. Oi, Ju, tudo bem? Matheus, tudo bom? Vi, tudo bem? Gente, é, hoje nós vamos falar sobre como evitar as relações tóxicas, né? Como se proteger. Dica pra gripe? Passa aí. Pode passar. Tô tomando um chá de gengibre, né? Eu acho que ajuda. Vai, Tati, volte depois. Vamos conversar então. Ai, que corações mais bonitos. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês já podem começar a fazer, tá? O tema é. Vou repetir. Eu não sei fixar o tema ali. Se alguém souber, me conta. Como evitar relações tóxicas, né? Primeiro, assim, o que são relações tóxicas? Ao meu ver, relações tóxicas são aquelas que fazem com que a gente se sinta diminuído, menosprezado, incomodado, tenso, reprimido, agredido, qualquer coisa desse tipo, tá? São relações onde rola uma nuvenzinha negra, assim, onde rola um peso, onde rola. Você não sente no seu coração que é uma relação bacana, não é uma relação que te nutre efetivamente, não é uma relação que te empodera, não é uma relação que soma, não é uma relação que traz conforto e paz. É uma relação que faz você sentir um peso. Ritinha, oi amada, Lívia, Alice, oi gente. Então assim, suco de laranja com limão para gripe é muito bom. Cara, amanhã de manhã eu vou tomar. Obrigada, queridos. São fofos demais comigo. Valeu, viu? Chá. Já que o chá já tá aqui, ó. Aqui. Então vamos lá. Perguntas sobre relações tóxicas podem começar a falar, tá bom? Então assim, gente, as relações tóxicas, elas, se você parar pra sentir, você percebe. Quando a gente racionaliza muito e tenta acreditar que tá legal e mente pra gente mesmo no intuito de manter aquela relação, acha que você tá pirando, não confia na sua intuição, você acaba mascarando e continuando a relação e até achando que o problema às vezes é contigo. Mas se você parar pra ouvir o que você sente, né? O meu trabalho tá sempre muito norteado nessa coisa das pessoas resgatarem as sensações. Porque a racionalização, o pensamento, o construir cognitivo, intelectual, ele engana a gente. A gente se engana quando a gente quer, né? Ah, que legal, Cami. Que bom, querida. Mas o sentir é muito mais difícil de ser enganado, sabe? Se eu deixo o meu corpo começar a expressar as sensações dele, as verdades dele, eu começo a sentir as coisas no estômago, no peito, na garganta, no corpo, o corpo fica duro, né? Então, quando eu dou vazão a essas sensações, dificilmente eu sou enganada por elas, tá? O corpo traz muita verdade, muito alarme pra gente, muito sinal pra gente de que a gente tá vivendo uma coisa ruim, uma coisa pesada, uma coisa tóxica, né?
A Ari tá falando aqui, perfeito, temos que sair do cabeção e agir com o coração. Sentimento é essência, exato, sentimento, sensação. Então, as sensações norteiam muito as coisas que a gente sente. Então, se você tá vivendo uma relação, seja ela familiar, de amizade, ou com relação amorosa, afetiva, ou uma relação casual que seja, e você sente um peso, uma coisinha assim, sabe, ruim, tipo, e daí você não quer ver. Oi, Su, você não quer ver, e você começa a dizer pra si mesmo que não, imagina, pira minha, nossa, tô pirando, que isso, é legal, não, é bacana, não, a pessoa que tava no mau dia. Só que daí você sente isso repetidas vezes e não escuta isso que você tá sentindo, a chance de você manter uma relação tóxica é grande. As relações tóxicas, elas nos trazem sempre uma coisa muito pesada no agir, no se envolver, na construção afetiva em si. É sempre uma coisa assim que te faz pesar. Não é uma relação que te traz um conforto na alma. Não é uma relação que te traz uma alegria, uma leveza, uma suavidade. A relação tóxica é uma relação que tolhe muito a sua espontaneidade. É uma relação onde você não cabe inteiro. É uma relação onde você não pode ser espontâneo, autêntico, fidedigno, original, porque parece que não cabe, né? Você vai ser abafado, ou você vai ser menosprezado, ou você vai ser podado, né? Então, assim, se você sente isso em relação a qualquer interação que você esteja vivendo, levanta as duas orelhinhas e fica bem atento, porque você pode sim estar vivendo uma relação tóxica. Vamos ver se tem perguntinha aqui. Ah, que bom que vocês estão curtindo tudo. Rafa, como aplicar a razão? Você tá falando do quê, minha querida? Assim, se você puder me explicar, eu respondo a tua pergunta. A lista dizendo: o corpo fala, os sentimentos não expressados tendem a somatizar no corpo, exatamente, né? A gente tem que aprender a ouvir o corpo, porque, como eu sempre digo pra vocês, embaixo do pescoço tem uma inteligência intuitiva, visceral, né, corporal, fantástica. A gente não existe só aqui, tá? A gente existe daqui pra baixo também. É muito importante que a gente comece a escutar, né? As relações tóxicas são relações que nos agridem de uma maneira ou de outra, ou de uma maneira velada, ou de uma maneira direta, explícita, né? E as de maneira explícitas são mais fáceis da gente perceber. As veladas são mais difíceis. A chance da gente se enganar mais quando a relação tóxica se dá de maneira velada é muito maior. Então, a chance de eu manter uma relação que sutilmente me agride é muito maior. Porque aquela que até que me agride diretamente, eu tô mais esperto pra cortar, né? Ou pra tolir, ou pra me livrar daquilo. Mas quando a coisa vem de maneira velada, disfarçada, sutil, é muito mais difícil. Por isso a importância de eu estar ligado na minha sensação, tá? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Obrigada, gente. Oi, Ju. Oi. Rafa, às vezes temos a consciência do que é tóxico, mas não fazemos nada para impedir aquilo também, né? Muitas vezes, assim, quando eu tenho uma autoestima rebaixada, eu acho que eu mereço aquele tipo de relação. Eu nunca fui tratada de melhor pra eu pensar que eu posso ser tratada de uma maneira mais funcional, mais bacana, mais saudável. Então, eu meio que zero por baixo. Eu acho que é assim, que as relações são assim, né? E aí eu acabo deixando de viver uma relação bacana, saudável, nutritiva, uma relação onde eu posso crescer, uma relação onde eu posso me desenvolver, onde tem espaço para eu ser espontâneo. Então, as relações tóxicas são aquelas onde existem abusos, sejam eles físicos ou verbais, sejam eles explícitos ou implícitos. Uma relação onde eu não posso me desenvolver e crescer pode estar sendo uma relação tóxica para mim. Por quê? As relações devem existir, as relações que a gente escolhe, porque muitas vezes as relações familiares, as relações de longa data, às vezes elas nem são mais escolhidas, elas já fazem parte de uma teia, né, de relacionamentos nossos, mas a gente precisa saber dosar o quanto que a gente convive, mesmo quando é família. Porque eu posso ter uma mãe tóxica, um pai tóxico, irmãos tóxicos, primos, amigos de infância, e aí eu preciso dosar. Por exemplo, uma mãe, um pai, não existe um jeito de você simplesmente fingir que isso não existe na sua vida. São relações extremamente importantes de grande vinculação. Mas aí a gente precisa saber a dose, o quanto que eu vou ver, o quanto que eu vou encontrar, o quanto que eu vou conviver, o que eu vou falar e não vou falar,
Tá, gente? Então, assim, tudo isso é dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? As relações saudáveis, nutritivas, as relações de afeto, onde eu posso ser realmente quem eu sou em essência e eu sou aceito, assim, são relações onde a gente não precisa fazer força. São relações que fluem, sabe? Aquelas relações gostosas, onde você olha aquela pessoa e fala, cara, meu Deus, quero me eternizar aqui com você, porque quando eu tô com você eu me sinto livre para ser quem eu sou, para falar as porcarias que eu quero falar, para mostrar as minhas sombras, né? Onde as minhas qualidades, os meus sucessos também são percebidos, é aquela pessoa que vibra contigo, isso é uma relação positiva, né? Uma relação tóxica, é uma relação também onde eu preciso me encolher para estar ali, é uma relação onde eu não posso falar que eu tô muito feliz, eu não posso dividir, não posso compartilhar um sucesso meu, porque aquilo vai ser diminuído, ou a pessoa vai se vitimizar para eu me sentir culpado, né? Então são relações que diminuem a nossa possibilidade de crescimento, essas relações são relações tóxicas. Obrigada, gente, queridos, viu? Obrigada mesmo. Ó, a Kellen tá falando que acabou de terminar um relacionamento assim, então. Às vezes temos a consciência do que é tóxico, mas não fazemos nada para impedir aquilo. Isso eu já li, mas é normalmente quando a gente tá com uma autoestima mais rebaixada. O Matheus está dizendo que estava numa relação que não o ajudava a ser leve, ambas as partes. No momento que eu precisava de ajuda, fui abandonado, mas só assim estou me reerguendo com autoconhecimento, exatamente, né? Matheus, a coisa de você não se vitimizar, ok? Eu sofri, acabei entrando numa armadilha, porque as relações tóxicas, gente, são armadilhas que a gente mesmo se impõe consciente ou inconscientemente. Então, quando eu não tenho noção do meu merecimento, quando eu não tenho noção de que uma relação boa é o básico e não um luxo, eu me coloco e me deixo viver em relações tóxicas, pobres de afeto, pobres de crescimento, né, com uma escassez de entendimento, com uma escassez de processo evolutivo, de desenvolvimento. Então eu me coloco ali me achando meio merecedor daquilo. De repente eu tive um pai abusivo, uma mãe abusiva, tóxica, então eu acabo refletindo nas minhas relações secundárias esse tipo de relação, uma relação onde eu não caibo inteiro, uma relação onde eu não posso ser espontânea, uma relação onde eu não posso ter sucesso, uma relação onde eu não posso ser triste, de repente, porque eu tenho que ser esteio emocional. Então, são N as formas, gente, de viver uma relação tóxica, tá? Existem várias maneiras, e a ideia é que você que tá ouvindo aí, comece a fazer uma varredura aí nos seus pensamentos e no seu corpo, também nos seus sentimentos, para entender se você passa por isso. E se você passa por isso, é muito importante que você comece a adquirir maneiras de como se proteger dessas relações. E como que se protege de relações desse tipo? Primeiro, eu acho que assim, você precisa começar a dizer uns nãos. Se você se sente engolido numa relação, ai, quanto coração, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, mais em dobro para vocês desses corações. Quando você se sente engolido numa relação, você precisa começar a se proteger e a falar não. Você precisa começar a fazer um cantinho de individualidade até para você respirar e perceber o que você está vivendo. Para você perceber se realmente o que você está vivendo é uma relação tóxica, sabe? Para você começar a entender quais os mecanismos, por onde que se dá a relação tóxica, né? Como que a pessoa age que acaba sendo tóxico para ti. Você precisa começar a mapear isso para começar a ver como é que você vai sair. Porque nem sempre é simples assim, né, gente? Dizer beijo, fui, tchau, né? Toma nem aí. Que às vezes são relações com cônjuges onde você tem filhos, às vezes são relações com mãe e pai ou parentes muito próximos, às vezes são relações de trabalho. Então, assim, a ideia é que a gente comece a ficar esperto e desperto o suficiente para perceber e então elaborar estratégias para lidar. Porque só explodir ou só sair correndo também, às vezes na vida adulta, não resolve, né? Às vezes a gente precisa mesmo lidar com aquilo e começar a afastar de maneiras inteligentes aquelas pessoas e assim, começar a driblar essas situações, começar a se afastar e se proteger, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que mais tem? Obrigada, Thalita. O homem não deixar você sair com suas amigas ou ficar te ligando toda hora quando sai é tóxico? Que boa pergunta, Luma. Como é que você se sente quando você não pode sair com as suas amigas pela insegurança de alguém? Como é que você se sente quando você tem um tempo para ficar com as suas amigas e você está sendo monitorada, cerceada, supervisionada, né, o tempo inteiro? É agradável? Qual que é a sensação física quando toca o telefone? Ou qual que é a sensação física quando você precisa pedir para a pessoa para sair?
né? Se você se sente diminuída, agredida, cerceada, diminuída, é sim uma interação tóxica. Eu não tô dizendo que a situação é inteira tóxica, mas essas atitudes com certeza são. Porque às vezes, gente, a pessoa em si não é tóxica pra você porque tem um lado muito bacana, mas algumas atitudes são tóxicas e é muito legal a gente perceber quais são, porque se a pessoa vale a pena, é legal dizer que ela tá sendo tóxica contigo, é poder falar, ó, quando você age assim comigo, eu me sinto pesado, eu me sinto cerceado, eu me sinto diminuído, eu acho que eu não posso ter minha individualidade. Mas muitas vezes nem tem a parte boa. Muitas vezes a pessoa vive ali mesmo por uma dificuldade em dizer não e ela nem tá vivendo a parte boa, né? São relações aí mais complicadas e onde a pessoa acha que não vai ter melhor, entende? Esses dias eu dei um exemplo para um paciente meu no consultório, a gente tava falando sobre relacionamento. E aí a gente começou a entrar nos assuntos de que o que que é básico e o que que é luxo no relacionamento, né? E aí a gente conversando, eu usei um exemplo de que assim, as casas, a maioria das casas tem banheiro dentro da casa, certo? Então isso é básico. Só que às vezes, né, algumas pessoas acham que ter um banheiro dentro da casa é um luxo, né? E era isso que a gente estava dizendo, metaforicamente, de que assim, ser bem tratado, ter espaço para crescer, poder caber inteiro, poder ser espontâneo, poder ter individualidade, às vezes as pessoas consideram que isso é um luxo. Nossa, meu Deus, mas você tem alguém assim? Então, meu Deus, agarra, não solta nunca mais, porque não tem gente assim. Isso não é luxo, isso é básico, critério básico para você estar numa relação. Se você não pode estar totalmente com o coração de pantufa lá, né, na tua relação, você não deve dar muito de si nela, entende? Porque se você não pode ser o que você é, e o que você é tua essência, é o básico, não é ter nem fazer, é ser. Se o ser não cabe na relação, não interessa se o fazer e o ter cabem, entende? Não dá pra viver numa relação dando 100% do teu afeto, investindo, se você não pode caber inteiro, né? Você tem que saber que relação que serve pra o quê? Ou pelo menos poder ver e pensar assim, não, eu não caibo inteiro aqui, mas eu ainda não consigo terminar, então eu vou ficar aqui, mas sabendo que você tá montando uma armadilha pra si mesmo, né? Não na inconsciência de achar que aquilo ali é muito. Válido citar que o sistema de crença é um grande sabotador em dar valor ao que se sente. Exatamente, né? Aquilo que aprendemos como bom, aquilo que acreditamos merecer, faz com que a gente norteie as nossas relações, muitas vezes de maneira disfuncional, né, Ari? Tem razão. Oi, Guto, tudo bem? Uma boa ajuda é contato zero com pessoas tóxicas. É isso, Elisângela, que eu tava querendo dizer. O ideal é contato zero com pessoas tóxicas, eu concordo com você. Mas às vezes não tem como a gente zerar, por exemplo, se é pai, é mãe, né? A não ser que seja uma situação muito extrema, ou trabalho, como que faz? Então, acho que a idade adulta também nos traz a ideia da escolha e da elaboração de estratégias para lidar com aquilo que está incomodando e fazendo mal pra gente. Porque nem sempre romper é resolver. Eu abrir mão totalmente de uma relação é romper. E romper não necessariamente é resolver, né? Porque daí às vezes eu saio das garras de um e daí eu vou cair nas garras de outro e daí eu vou estar sempre rompendo e não resolvendo. Então a ideia é que eu consiga elaborar estratégias para me defender, me bancar, me posicionar e dar para o outro o limite. É muito importante que em vez da gente fugir das relações ruins, a gente aprenda a lidar e dar um limite para elas. Porque algumas relações, gente, veja, pai e mãe. Existe alguém que fica totalmente resolvido, rompido, por exemplo, de pai e mãe? Veja, eu não posso falar pelo mundo inteiro, mas do que eu conheço, do que eu entendo, do que eu vivi, do que eu atendi, eu vejo que sempre fica uma dor, fica sempre uma lacuna, fica uma coisa pesada de carregar. Então, às vezes, assim, em situações mais drásticas, ok, não tem outro jeito, quando as agressões são muito fortes, mas em coisas mais maleáveis, talvez, mais flexíveis, poder ter a dose, às vezes o contato tem que ser uma vez por mês, tomar um café, né? Ou às vezes não dá pra trocar ideia, não dá pra ir jantar, por exemplo, às vezes, com a pessoa tóxica, mas você pode ir, às vezes, ao cinema. Porque aí daí você não conversa muito, mas você tem um contato, então você sente que você não perdeu o vínculo com a tua mãe, com o teu pai. Isso eu tô falando de relações familiares, que é uma coisa mais complexa. Agora, escolhidos, tipo amigos, namorados, coisas desse tipo, né? E o trabalho acho que entra meio de saber lidar também. Mas namorado,
amigos que te botam pra baixo, onde você não pode brilhar, onde você não pode crescer, onde a pessoa não acredita em ti, te ironiza pra você ficar abafadinho por causa das inseguranças dela, é uma relação pra pensar. Amizade, gente, em namoro ou casamento, cara, assim, a gente escolhe, né? Então, assim, a gente não vai fazer uma escolha que vai estar machucando a gente. A gente não vai se colocar por escolha em uma relação onde a gente não recebe nada, a não ser que a gente esteja num momento ruim, né, num momento de autoestima rebaixada, ou num estado muito longo, numa existência de autoestima rebaixada, que a gente se coloque achando que aquilo ali, nossa, tá ótimo, porque eu nunca vivi uma coisa mais abundante em afeto. Por isso a importância do autoconhecimento. Eu repito todo dia, toda vez a mesma coisa, mas do autoconhecimento, de poder fazer sua terapia, de poder ouvir você falar, porque assim, muitas vezes a gente vai na terapia, veja, eu tenho muito tempo de terapia e às vezes eu sento ali, eu falo um negócio, falo, cara, nem imaginei que eu ia falar isso, eu nem lembrava que isso conectava com essa dor que eu tô sentindo, entende? Então é tão importante a gente se ouvir, não é nem o que o outro vai dizer pra gente, porque, né, um psicólogo não fala o que você vai fazer da sua vida, ele pontua, ele é uma ponte entre você e você mesmo. Mas só você se ouvir e falar, nossa, olha isso aí pra mim, o quanto é importante a pessoa poder dizer, o que você tá trazendo aí? Com o que você entrou em contato? E aí você dizer e falar faz com que você comece a tomar consciência parece que você se afasta de você um pouquinho, se vê de fora ali por um segundo e pega uma coisinha importante para trabalhar, para entender onde é que você está se metendo, né? Então eu acho que assim que o autoconhecimento te faz ficar muito safo para lidar com essas coisas, porque veja, gente, pessoa tóxica vai ter sempre. Não é só o Pedro, o João, tem a Maria, tem a Joana, entendeu? Sempre vai ter gente tóxica, pessoas mais invejosas, pessoas menores de alma, pessoas com valores ruins, isso existe, né? Eu só não acho que a gente deva escolher esse tipo de relação por medo de ficar sozinho ou por achar que a gente merece tão pouco. Só que às vezes a gente tá vivendo isso e nem sabe que pode ser melhor justamente por ter tido relacionamentos primários muito escassos. Por isso a importância da psicoterapia, da análise, seja lá qual for a linha. Ok? Gente querida. Como saber se nós somos as pessoas tóxicas no relacionamento? Ah, Marcele, o outro lado da moeda. Gostei, querida. Então, assim, eu acho que não tem como saber isso sem se autoanalisar. Não tem como perceber se você está sendo tóxico na sua relação sem você ter a mínima ideia das suas atitudes, dos seus comportamentos, daquilo que você está refletindo no mundo, das suas carências, das suas sombras. Por isso, tão importante esse processo de autoconhecimento, né, gente? Mas eu acho que assim, se você está se relacionando com uma pessoa bacana, é tão legal prestar atenção no feedback que a pessoa te dá. Às vezes não tá muito afim de ouvir, né? Às vezes a gente não escuta, mas pessoas muito importantes para nós, às vezes nos dão uma letra, né? Tipo, meu, olha o que você tá fazendo, ou, nossa, um olhar, às vezes, um afastamento de alguém importante pra gente, a gente se perceber invejoso, a gente se perceber olhando demais a grama do outro e odiando a própria vida, né? A gente se olhando de uma maneira assim, sendo possessivo demais, controlador excessivamente, né? A gente ter esse olhar para as nossas atitudes nos faz perceber se somos tóxicos. Veja, eu acho que, mesmo muito bem resolvidos, por momentos somos tóxicos. Quando a gente surta, quando a gente não tem noção daquilo que a gente causa no outro, quando a gente tá um pouco muito umbigado, né? Mas aí, assim, existem pontuações tóxicas e que a gente se liga, né, quando a gente tem noção das nossas sombras e a gente para de fazer, vai lá, pede desculpa, conserta, se arrepende, né, tenta não repetir ou repete cada vez menos. O problema é quando a gente só olha pro outro e fala, nossa, super tóxico aquele ali, nossa, pessoa, e eu maravilhosa, que defeitos, imagina, você acha só ótima, meus valores, meu comportamento. Tem muito isso, né, gente? Ai, tô olhando lá no outro, nossa senhora, essa pessoa. E às vezes você tá olhando no outro como um espelho, uma característica tua.
Às vezes você faz a mesma coisa que o fulano, né? Daí você vai na terapia e dorme com esse barulho, que chega ali essa verdade. Cara, eu faço isso, nossa, eu sempre julguei, eu faço igual, entendeu? Por isso que é tão importante a gente primeiro olhar pra dentro, né? A gente passa a vida estudando várias coisas, estudando sobre a nossa profissão, ou estudando a vida dos outros, achando que entende muito, e não se olha, não se percebe. Aí não tem como perceber a minha toxicidade e nem a do outro. Aí fica muito difícil eu ter a noção de quando eu sou tóxico e difícil também perceber quando o outro é tóxico comigo ou quando se eu tô trocando essa toxicidade, né? Se a gente tá vivendo uma relação tóxica onde ambos são tóxicos, porque muitas vezes é isso, né? Eu começo a viver isso, eu também tô sendo tóxico pro outro. E muitas vezes eu só acho que o outro tá sendo tóxico pra mim e não percebo que eu também tenho meu veneninho e como que eu jorro esse veneninho na vida do outro. Obrigada pela tua pergunta. Ó, a Gabi, como perceber se estou em um relacionamento tóxico? Eu falei um pouquinho antes, Gabi, que é na tua sensação, né? Porque assim, algumas relações tóxicas mais veladas são mais difíceis da gente perceber se elas estão acontecendo ou não, porque elas são mais requintadas, mais maquiadas, então assim, parece super legal e às vezes eu tô ali na teia e não percebo, né? Então eu tenho que estar muito, muito, muito ligado. E outras relações são de fácil percepção. Quando eu me sinto tolhido, eu me sinto esmagado, agredido, diminuído, economizado. Quando não tem espaço para eu ser do jeito que é, quando a pessoa me critica, quando a pessoa me põe refém no cativeiro, eu não posso fazer nada, sofro muita possessividade do outro. Todo, assim, aquilo que me pesa, me faz ficar triste, me faz ficar tenso, me faz ficar preocupado, é uma relação tóxica, uma relação onde eu não posso ser do tamanho que eu sou, que eu tenho que me encolher, me diminuir ou tenho que ficar arrogante para me proteger. São relações tóxicas, né? E eu não tô falando de pontuações tóxicas, gente. Assim, às vezes você tem uma relação super legal e em alguns momentos se torna tóxicas. Por quê? Porque a gente tem veneno. Nós temos sombras. Se alguém aparecer aqui dizendo que não tem, manda beatificar, porque eu ainda não conheci ninguém, né? Você tem que ter um nível de evolução, assim, sobre-humano para não ter a sua toxicidade. Todos temos, mas assim, o que torna uma relação totalmente tóxica é a frequência, intensidade e duração da coisa nociva. Então, gente, não esqueçam, intensidade, frequência e duração do quanto aquilo é nocivo é que te dá a certeza de que se é uma relação tóxica ou se é uma relação bem bacana e vez ou outra a gente solta uns venenos, né? Coisa de ser humano. Agora, se é o tempo inteiro assim, se quando a pessoa tá bacaninha, eu falo, cara, meu Deus do céu, acho que mudou a lua, tomara que a lua nunca mais mude, porque esse ser agora tá gente boa comigo. Se é assim, então é porque a maior parte da relação é tóxica e daí não vale a pena ser mantida. Mas se é uma relação bacana e às vezes estamos de TPM, o homem também fica de TPM, tá, gente? Eu não sei bem porquê, mas eles ficam também, né? Então, quando é só isso, ok. Aí a gente releva, aí a gente sabe, coisa de ser humano. Mas se é o tempo inteiro, a maior parte do tempo, e quando a pessoa tá legalzinha, eu solto rojões, é que eu tô confundindo o básico com o luxo. Ter uma pessoa bacana do meu lado, onde normalmente eu tô ok, deve ser o básico, não deve ser o luxo. O luxo é tipo, nossa, um momento de euforia, um momento, uma viagem super massa, um encontro super legal, uma ida, sei lá, no motel diferente, uma coisa, né? Ou com amigos, fazer uma viagem muito legal, coisas assim. Aí essa coisa. Tipo, momento uhul. Mas na parte do tempo, as relações, elas são ordinárias. Ordinárias que eu tô falando de rotineiras. E aí, nessas relações, a gente tem que sentir o coração ok. A gente tem que sentir que tá tudo bem. Isso é felicidade, pelo menos pra mim. Sentir paz de espírito. Felicidade não é, tipo, estar eufórico, estar com super animadíssimo. Pra mim, estar feliz é assim, você ter a sensação no seu dia a dia de que tá tudo bem. De que é bacana, de que deixa o coração quentinho, gostoso, você fica em paz. Pra mim, isso é felicidade, tá, gente? A Emanuela tá dizendo, eu escondo várias coisas dentro de casa até que deem certo,
porque sinto que há uma torcida negativa em alguns momentos. Emanuela, isso é um jeito de perceber a situação e realmente se proteger. Gente, não saiam por aí super indefesos, ingênuos na vida. Nem todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo tem suas sombras, mas tem gente que tem muita sombra mal trabalhada. Então você não deve sair contando as suas coisas pra geral, achando que todo mundo vai vibrar contigo, achando que todo mundo vai ficar feliz por você, porque esse é o mundo lá da Mary Poppins, isso não é a vida real. Divida as suas coisas com pessoas que realmente se importem, com aquela pessoa que você sossega o olho no olho da pessoa. Aquela pessoa que, assim, se você está na M, a pessoa tá ali, se você tá feliz, a pessoa brilha o olho. Esse tipo de gente que serve pra gente dividir a nossa essência. Essência, gente, é uma joia que a gente tem, que a gente não tem que esparramar por aí, porque nem todo mundo vai saber respeitar, nem todo mundo vai saber valorizar. Não jogue pérola aos porcos, aprenda a discernir quem é pra quê. Você não tem que ter 100 melhores amigos, porque essas 100 pessoas não vão lhe dar uma garantia desse olhar confortável, né? Menos gente vai fazer isso por você. Aprenda a valorizar e olhar quando você já tá vivendo com essas pessoas, né? Porque às vezes a gente não valoriza, tá olhando lá na frente, achando, idealizando algo quando a gente já tem isso do lado. Não é simples, não é simples. Mas a gente precisa tentar. Sufocamento, ter que pedir permissão pra sair. Veja, Luma, querida, você já é adulta, né? Você deve ter passado a época de pedir permissão para sua mãe ou para seu pai ou para quem fez a figura paterna, a função paterna, materna. A gente cresce para poder ter autonomia. A gente não paga boleto só, porque daí não vale a pena ser adulto, né? É muito legal ser adulto porque a gente tem autonomia, a gente tem a capacidade da individuação. Na adolescência, a gente começa a fazer a individuação, a gente começa a se diferenciar dos nossos pais, das nossas funções materna e paterna, para ganhar autonomia no mundo, né? A gente paga a conta também para ter autonomia no mundo, para decidir as coisas, né? Então, eu acho que é muito importante, Luma, que você lembre disso e que você saiba que num relacionamento adulto, a gente comunica, a gente troca ideia, a gente entra num consenso, mas a gente não pede permissão, né? Porque enquanto adultos pedimos permissão a nós mesmos, fazemos escolhas e contratamos coisas com a gente, e aí conversamos e trocamos ideia com quem nos acompanha, ó, ok pra você? Não, não tá ok, mas por quê? Ah, por exemplo, posso sair? Não, não pode sair, como, né? Mas assim, posso sair já começa errado, né? Meu, ó, eu vou sair com as meninas, vou tomar um café. Não. Como assim não? Motivos, né? Daí eu acho que é uma coisa de bom senso, de coerência, de argumentação. Tem motivo? Ah, o motivo é o ciúme fantasioso. Tá, então a responsabilidade não é sua, Luma, mas é da pessoa que precisa lidar com as suas dificuldades. Que isso aí se torna tóxico porque você não pode exercer a sua individualidade na idade adulta, tá? Oi, Jane, linda, querida. Que bom que você tá aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu faço de coração, eu sei que vocês vêm de coração aqui também. É difícil se afastar de uma pessoa tóxica. Não, não necessariamente seja fácil, principalmente quando são relacionamentos desses que a gente está falando, relacionamentos de vínculo mais arraigado, relacionamento com família, amigos de longa data que são tipo família, relações de trabalho, que às vezes a gente precisa se reportar àquela pessoa, mas eu acho que a gente tem que perder isso do que é fácil. Quem disse que seria fácil? Por que a gente tem que fazer só o que é fácil? A maior parte das coisas da vida que realmente nos dão resultado, que nos fazem gozar de uma conquista, não são fáceis, né? Para você ter as suas coisas na sua camisa, não tem um esforço pra gente poder se manter na vida, pra gente ser feliz. Que é coisa mais difícil do que se manter feliz, gente? Por que a maioria das pessoas é triste? Porque para ser ou triste ou mal resolvida ou desconfortável, sofrido, porque é só você ficar sentado, né? Que aí assim, você não vai ter uma vida bacana. Para você ter uma vida bacana, um relacionamento afetivo legal, meio que dá um trabalho do cão, dá um trabalho, porque é muito difícil interagir.
porque são pessoas diferentes tentando viver juntas, como é difícil ceder, ai, daí quando que se impõe, quando que cede, quando que alivia, quando que aperta um pouquinho. É uma arte, gente. Não é simples. É simples viver mal, porque daí viver mal você só senta ali e assiste a vida. Viver bem, cara, é complicado, é difícil. Então a gente já tem que ir entendendo que não é simples, que é complexo e que nós estamos aí para fazer as coisas complexas. Nós estamos aí para produzir na vida. A gente não tá aí só para receber o que é simples, né? Mas depois que você pega a manha de fazer, a coisa se torna mais prazerosa, mais simples, e aí a gente começa a colher. A gente planta, espera um tempo e depois a gente colhe, né? Preciso aprender a me proteger, como identificar uma relação tóxica. Lu, eu disse, né, antes, eu já expliquei isso um pouquinho antes, mas é isso, assim, de você sentir. Como que você se sente? Se você se sente abafado, preso, agredido, diminuído, né? Mais do que no pensamento, porque o pensamento engana a gente. Mas se você tem uma sensação ruim, provavelmente que você esteja vivendo algo tóxico. Boa noite, Ana. Oi, Lu. Infelizmente, as pessoas no início de relacionamento não mostram o lado tóxico, com o tempo tudo muda. Verdade. Por quê? Porque no começo é tudo projeção, né? Eu me apaixono pelo que eu gostaria que o outro fosse. E o outro meio que vai nessa também de mostrar só o lado fofo, fica fácil no começo, né? É aquela coisa assim linda no começo, simples e fácil. Com o tempo vão aparecendo as sombras, né? Mas eu acho que assim, Lu, tudo bem a gente errar bem no comecinho, né? Mas a partir do momento que a gente começa a perceber a toxicidade, que a gente começa a ver, tá estranho, essa pessoa mudou. Nossa, ela não era assim. Tá mostrando as garras, como se dizem. Aí, se a gente estiver desperto, não estiver anestesiado, entorpecido pela nossa falta de autoconhecimento, de percepção, a gente começa a perceber e sai fora rapidinho. Daí a gente fica 6 meses, não fica 5 anos, sabe? Acho que essa que é a diferença. Sempre utilizo seus vídeos para complementar minha terapia, eles têm me feito compreender muitas coisas da minha criança ferida. Ai, que felicidade é minha! Grata eu por você me acompanhar, viu, Eva? Ana, acho que ando muito para baixo e reclamona, não estou feliz no meu trabalho, moro em outro país, às vezes me entristece porque eu me sinto a tóxica, o que fazer? Drica, então assim, descobrir por que tá triste, descobrir por que tá reclamando, entender o que tá faltando, o que tá sobrando, o que tá em excesso, né? O que tá acontecendo com você. Porque a insatisfação, a reclamação, normalmente ela vem também como um sinalizador do tipo, nossa, tá ruim, mas daí eu não escuto, eu vou engolindo sem digerir nada e continuo trabalhando, continuo no automático na minha vida e as coisas começam a ficar sem cor, começam a ficar preto e branco pra mim e eu vou levando, né? Porque é a vida, porque é assim, eu ponho lá um pilotão automático e sigo. Então acho que a primeira coisa, se você tá se sentindo tóxica, é você parar, dar vazão a esses sentimentos, entrar em contato, fazer terapia e descobrir qual é a modificação a ser feita na sua vida. Tá bom, minha linda? Oi, Lídia, tudo bom, meu amor? Se a pessoa tóxica convive no ambiente familiar, seja uma pessoa que não consegue escutar a verdade, como se deve agir? Eu não sei se eu entendi bem, mas se é uma pessoa da família e uma pessoa que não consegue escutar a verdade, se é uma pessoa assim que você vai falar pra porta, pro poste e dá na mesma, sabe que a gente jogar ovo no vidro, bate escorre, não vai entrar nada, não adianta você falar, né? Porque assim, uma verdade que você está enxergando e o outro não está disposto de ouvir a ouvir, pro outro não é verdade. Então, logo, você vai estar falando russo e o outro chinês. Então, não vai haver uma comunicação. Então, o que você precisa fazer é começar a se proteger individualmente, né? E começar a colocar uma cerquinha na sua casa relacional, né? Existem casas relacionais sem tranca, sem muro, sem portinha, e o que você precisa começar a fazer é colocar as suas, não deixar as pessoas te invadirem, porque nem todas as pessoas, gente, a gente vai falar, chega lá e vai falar assim, ó, você tá me invadindo, não curti, você tá sendo tóxico, a pessoa vai falar, nossa, sério? Putz, que bom que você me falou, gente, não é tão lindo assim. Muitas vezes é, mas normalmente a pessoa não é totalmente tóxica. Tá vivendo pontuações tóxicas. Porque a pessoa que escuta e a pessoa que ouve, cresce junto com você, não é tóxica. Agora, se a pessoa não vai ouvir, você sabe que ela não vai ouvir, não adianta falar, você precisa se proteger sozinho.
Cami, infelizmente minha mãe é uma pessoa tóxica na minha vida, sofri por anos com isso, hoje aos 29, consegui resolver. Ai, Cami, que legal, seria legal se você falasse pra galera, já que você trouxe a tua história, seria legal se você falasse pra galera como que você fez pra resolver, né? Oiê. Evito muito contato e quando vejo. Ah, ela já colocou. Evito muito contato e quando vejo ela tentando me pôr pra baixo, eu digo: hora de ir embora. Tchau, mãe. Ela percebeu a mudança e tem me respeitado como nunca. Camila, maravilhosa. É isso aí, gente. Limite pra convivência. Percebeu? Nossa! Tem que pegar o cachorro no banho. Gente, nossa, aqui ó, não tinha visto, deixei o fogo ligado em casa. Sei lá, gente, se não dá pra explicar pra pessoa e a pessoa não alcança uma sinceridade relacional, não vá fazer sincericídio. Porque às vezes você vai lá e fala pra pessoa, nossa, eu descobri que você é tóxica, você me faz mal, blá. A pessoa nem sabe, então ela pega aquilo e fala, Jesus, você enlouqueceu, meu Deus, você me fez mal, você acabou comigo, você é má, e a pessoa se vitimiza e você fica de vilão da história. Então assim, ó, com pessoas que não dá, gente, às vezes é mãe e pai mesmo, não dá. É isso aí, ó. Sentiu? Nossa, preciso vazar, vazei, beijo, tchau, pra poder voltar, pra poder conviver de novo. A gente tem que parar de idealizar relações e aceitar que o pai e a mãe da gente são só quem eles podem ser. Que os cônjuges da gente são só quem eles podem ser, os amigos também. E a gente precisa saber e descobrir o que é suportável pra gente e o que não é suportável. Se existem situações além do suportável pra mim, eu preciso entender, muito mais do que comunicar pro outro, é eu entender que eu não vou dar conta daquilo ali e eu colocar a minha cerquinha. E eu começar a lidar com aquilo com uma autonomia emocional maior. Eu cobro carinho, atenção, é pecado? Olha, pecado, não quero nem entrar nesse assunto, se é ou não é, mas assim, cobrar atenção, cobrar carinho, me parece que é meio que uma conta que a pessoa não pagou e tá atrasado, né? Me parece uma coisa meio burocrática, né? Se você tá precisando cobrar, tem que ver que tem talvez um descompasso entre vocês, ou uma falta de comunicação, algo esquisito acontecendo, que é bom pensar, tá, Marcinha? Ah, que bom que virou rotina, tá aqui. Que bom. O Matheus está dizendo que a maior dificuldade é mapear os próprios pontos negativos. Exatamente. Como é fácil apontar o dedo e falar que fulano isso, fulano aquilo, que deveria ser melhor, né? Essa história de, ai, mas também o fulano, ele não é bom pra mim, por isso que eu tô assim. Gente, então, mas quem que mandou você ficar ali com o fulano, se o fulano não tá sendo bom pra você? Essa coisa da autorresponsabilidade é uma faca, assim, entra com uma lança. Difícil quando a gente descobre, quer dizer, a responsabilidade é nossa, mas é tão libertador. Meu Deus, como é libertador a gente descobrir que é a gente que se proporciona estar nas relações ruins, que a gente tem o poder da escolha, né? Que a gente tem que bancar uma série de coisas para viver do jeito que a gente acha mais funcional, né? Já fiz terapia demais, passei por uns 5 terapeutas, mais de uma pessoa já me falou que manipula a terapia. Como saber? Porque acho que tô precisando voltar. Mas se a pessoa que falou pra você que você manipula a terapia, isso não foi material pra vocês poderem trabalhar e avançar e perceber por que você manipula? De repente você é uma pessoa super inteligente, você usa esse recurso como defesa, né? Como porque você desconfia, porque você tem medo de se entregar no processo. Isso não foi usado como um material de terapia, do tipo, nossa, olha, você faz isso, como que você se sente comigo, né? Por que você acha que você precisa agir assim? Meu, isso é super material de terapia. Não foi usado, querida? Vamos ver. É possível que só uma das pessoas seja tóxica em uma relação? É possível, Lígia. É possível porque às vezes tem uma que não é tóxica, mas é desprotegida, ingênua, autoestima rebaixada e não percebe que merece mais. Então, às vezes, um não é tóxico e o outro é, e aquele que não é fica ali achando que aquilo ali tá legal, entendeu? Nem sempre as duas são tóxicas. Bem legal tua pergunta, Lígia, porque sim. Pode sim. A outra tá ali, tipo, é aquela pessoa que normalmente veste o outro, que não se prioriza, que se ocupa do outro. Então ela fica ali recebendo aquela migalhinha, né, achando que é muito numa situação de um ganho secundário, que é não lidar com as próprias questões, que é não alçar voos mais altos.
Eu não sei se me fiz entender. Tem pessoas que são muito inconstantes. Ora te ama, ora te quer. Isso é um exemplo claro de pessoa tóxica? Veja, são pessoas no mínimo indecisas. Não dá pra dizer se são tóxicas, né? Indecisas sim. Tóxicas pode ser, mas tem que ver o caso certinho. Ah, obrigada, Lígia Sabá. Valeu. Oi, Rafa. Tudo bom? Gente, vamos ver aqui. Seria apego pedir demissão? Como assim? Não entendi tua pergunta, Matheus. O que faz uma pessoa tóxica, tipo a convivência. O que faz uma pessoa tóxica, tipo a convivência com outros tóxicos? Ai, gente, não entendi. Vou pra frente, tá? Se vocês quiserem escrever de novo. Oi, Felipe, obrigada. Obrigada, querido, que bom. Ana Luísa, me afastei de tanta gente por achar tóxica, família, amigos, e acabei ficando só. E penso se o problema não sou eu. Talvez você tenha se afastado também e tenha uma dificuldade de conectar com pessoas de um outro tipo. Talvez você precise trabalhar um pouco melhor para vibrar nessa sintonia, para começar a atrair isso a partir de uma mudança pessoal. Como saber se as pessoas são realmente nossos amigos? Tem uma amizade há mais de 3 anos, só que a pessoa só te procura quando ela ou ele quer. Isso se chama relacionamento unilateral, né? Um faz e o outro recebe. Nem um pouco justo, né? Então acho que tem que pensar. Gente, por causa de algumas relações tóxicas, acabamos sentindo medo de iniciar uma nova relação. Qualquer uma que seja, isso é normal? É natural, né, Luana? Natural que quando eu tô muito machucado, eu fique desconfiado, né? Imagina ali a história que eu sempre falo do dedão. Se você machucar teu dedão e ele tiver, né, o dedão do pé tiver super machucado, você não vai ficar morrendo de medo que alguém pise? É mais ou menos a mesma coisa com o emocional. É natural que você esteja desconfiado, mas você tem que pensar o quanto que você está desconfiada, quanto tempo você está desconfiado e se isso não vai se cronificar como uma defesa, onde você vai deixar de interagir com pessoas bacanas por medo. Oi, Nai! Veja a relação de casal onde o esposo não deixa ela trabalhar e nem sair sozinha por ciúmes, e ela vive infeliz, mas aceita. Eu, vendo isso, fico triste, pois queria vê-la feliz. Mas é que é a própria pessoa que tem que querer mudar. A gente querer mudar os outros quando os outros não querem mudar é muito frustrante, né? A outra parte que torna o relacionamento tóxico nem sempre tem consciência disso. E se você conversa com ela dizendo que se trata de um relacionamento tóxico, ela nega e até ri da sua cara. Então, Lores, é a gente conversar e a gente investir em falar japonês e o outro russo, né? É a gente querer explicar alguma coisa para alguém que não tá enxergando, não está disposto a enxergar. Então, se você percebeu, já falou uma vez e a pessoa não entendeu nada, não levou em consideração, a mudança que você tem que fazer é primeiro consigo. Não adianta ficar tentando fazer o outro entender uma verdade que é só tua. Você precisa agir a partir da sua própria verdade. Vocês podem me dizer que horas são, queridos? A saída à francesa, beijo, tchau, fui. São ótimas saídas em situações tóxicas, exatamente, porque às vezes você vai ficar explicando, falando assim, ó, meu Deus, ó, meu horário, você começou a ficar muito tóxico, não tô conseguindo nem respirar, então eu vou vazar. A pessoa vai ter lá, oi, né? Mas quando é uma relação que não é tóxica, você pode dizer que a pessoa tá sendo tóxica, que ela vai, nossa, sério, meu, me fala, pô, desculpa, ou sei lá, mandei mal, tal, entendeu? Mas quando é tóxico mesmo, você tenta explicar e a pessoa não vai escutar. Esse é uma boa diretriz. Pontuações tóxicas acontecem em relações legais. A diferença é que daí você pode conversar e a pessoa vai falar, putz, foi mal. Nas relações realmente tóxicas não existe espaço para esse papo. Nossa, tem muita coisa. Como... Ai, agora 9h46, tá bom, gente. Como é difícil dizer não para quem insiste em querer te ter por perto, sendo que esta não é uma relação justa. Tem aí um problema que quem sempre cede sofre de uma autoestima baixa. Camila, olha, eu posso te dizer pela minha experiência que a maior parte das pessoas que não consegue pôr limite, não consegue se autoproteger de relações abusivas, tem uma questão de autoestima sim. Como curar dependência emocional? Aline, lá no meu YouTube,
psicóloga Ana Luísa Garcia, tem uma live sobre dependência emocional. Assiste, querida. O assunto de hoje é como driblar, como evitar relações tóxicas. Tá, gente? Então, assim, eu acho que, assim, bom senso, ponderação, autoconhecimento, maturidade, tudo bem simples, né, gente? Mas não tô falando do ideal, eu não tô falando assim, ai, não imaginem isso, porque assim, a gente tem uma tendência, em tudo que a gente tenta fazer, a gente colocar lá em cima, assim, um super padrão, que daí a gente nem faz. Né? É igual assim, quer ir pra academia, pessoa que nunca foi, daí se matricula e fala, vou 6 vezes na semana, não vai, gente, esquece, vai pagar e não vai, se coloca 2 vezes por semana que daí vai rolar, entendeu? Isso é a mesma coisa, a gente tem que melhorar, percebeu que é tóxico, percebeu que tem relações tóxicas, não fica achando que vai resolver a vida amanhã, começa a fazer miudezas, começa a fazer mudanças miúdas, pequenas atitudes de defesa para você não se doar tanto, pequenas coisas, pequenas mudanças, faz teu trabalho de autoconhecimento, vai atrás de se entender, vai atrás de ver suas lacunas, da sua própria toxicidade para você entender também a do outro, mas tudo com calma, gente, com molejo, né? Eu acho que a maturidade traz muito isso, não adianta sair botando os bofs para fora, achando que vai resolver a vida amanhã, não vai, mas também não me venha com desculpa de falar que, tá muito difícil, não vou tentar, porque daí não vai mudar nunca também, entendeu? Cada um no seu limite, cada um no seu ritmo, cada um tem uma impressão digital, certo? Que isso quer dizer que somos diferentes. Como é que faz tanta curvinha pra 7 bi? Tanta curvinha assim, é porque, gente, cada um tem um jeito de assimilar, de lidar com as coisas, mas eu acho que tem que existir uma coisa de autorresponsabilidade, tem que existir uma coisa assim de, arregaçar a manga e fazer por onde, lutar pelo que você deseja, tá? Porque jogar toalha é fácil, né? Jogar toalha é muito fácil, né? Agora, catar a toalha e ficar estendendo no varal, dá uma preguiça, né? Vontade de deixar jogado? Dá. Mas daí, assim, não reclama depois que ela estiver fedida e molhada. Tá bom, gente? Trabalho de formiguinha. Exatamente, trabalho de formiguinha. Fazer tudo e nunca ser enxergada. Daí, com o tempo, você acaba percebendo que você ficou para trás e sozinha, mas quando tenta crescer, seus familiares te trazem para trás. Então, aí você tem que se proteger e ir para frente. Nunca tinha pensado nisso. Reagir de forma cautelosa e por partes. De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso, gente. Como a gente é idealizável, né? Como a gente acha que tudo tem que ser, sensacional. Tem que ser lindo. É Disney, culpa da Disney. Deve ser, né? Essa coisa de princesa. Cara, não existe vida real, né? Vida real. Coisinhas ali, ponto, assim, pouquinho, vai virando uma grande coisa, né? Ai, que bom que você tá gostando, Alci. Fico bem feliz, tá? Gente, então assim, vamos encerrando. Eu acho que temos material suficiente para pensar. Quero agradecer vocês pela companhia, tá? Dizer para vocês que essa live vai ficar salva aqui 24 horas e depois vai pro YouTube forever, né? Eu espero que todos tenham aproveitado o conteúdo. Divulguem para pessoas que precisam. E obrigada pela companhia, pelo carinho. Pra mim já tá, tipo, um momentinho super segunda-feira aqui com vocês e tô adorando, né? O nosso momento terapêutico. Avise pras pessoas que rola, compartilhem pra gente que vocês acham que podem ser beneficiadas. Se olhem mais, não fica só na coisa de ver o outro. Vê a si mesmo também, presta atenção na tua colaboração, na tua participação das suas sombras. Tá bom? E boa noite, ótima semana e até segunda. Me mandem por direct sugestões para lives, porque várias vezes eu tô assim, tipo, do que vamos falar? E daí vocês me mandam e eu falo, cara, adorei. Lígia, tô adorando você sempre aqui, viu? Dá um beijo pro povo de Beltrão aí. Valeu, galera, valeu. Valeu mesmo, viu? Obrigada a vocês pelo carinho, tá bom? Um beijo gripado pra vocês aqui de Curitiba. Tchau.